Mesa esportiva do Jogo Aberto discute sobre futuro de Fernando Lázaro no Corinthians. Jogo Aberto de volta e agora sim, esse estúdio está repleto. Vambora! Olha aí, prontos para o debate. Começaram os estaduais pelo Brasil. E agora, além de Chico Garcia, começa por aqui, Chico, sempre com você. Já estamos aí. Bora, Calica. Chico Garcia continua. Marcos Assunção, prazer trabalhar com você pela primeira vez. Seja bem-vinda. Juvena, Sgarbi aqui com a gente. Continua sendo Juvena? Sei não. Aqui já esquece, né? Aqui sempre Juvena. Uma vez Juvena, sempre Juvena. Igual o hino do Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Juvena, sempre Juvena, viu? Foi alguma provocação? Não, gente. Já quer virar casado. Lógico que não. Já quer virar Foi só uma casado. analogia ao hino do Flamengo, explicando pro telespectador. Entendi. Entendi. Você vai ter muito tempo pra falar, viu? Obrigado. Juvena. João Paulo Capelanes. Tudo certo com você? Olha. Tá crescendo, hein? Mas, meu Deus. O nosso projeto Cabeludo Tupetu. Que estilo, hein? Tu é bonito, Meu Deus. cara. Que estilo. Calica é uma das coisas mais feias que eu já vi. Que Repito isso estilo. aqui. Por favor, vocês podem mostrar aí Fecha em mim. a roupa do Capelanes? Não, velho, que isso? Não, na boa, Não, velho. hoje Não, na moral, velho. Que isso? A gente não faz isso. é uma voltinha, Capela. Tá almoçando, pô. Que momento e que fase nesse jogo aberto que você anda vivendo, hein? Que malemolência, hein? Tá certo. Rapaz do céu. Sabe em quem a gente tem que ficar de olho, Capelanes? A gente tem que ficar de olho, são nos estaduais, nos vamos mudar de técnicos, vamos ao assunto. Pelo amor de Deus. Afinal de contas, tem muita coisa acontecendo. Sim, Capela, eu vou tirar um pouquinho a sua atenção pra gente olhar pros técnicos, pra gente olhar pros estaduais. Aliás, um técnico que a gente tá de olho estreou, deu pontapé inicial no Campeonato Paulista, Fernando Lázaro. Vamos ouvi-lo. Lázaro. Tivemos dificuldade no início de jogo para propor a nossa ideia de jogo, alguns erros, enfim. Isso foi nos enervando um pouco e tirando a nossa melhor condição. E o nosso adversário foi se aproveitando e crescendo no jogo e controlou melhor o jogo na primeira etapa, como um todo. Enfim, foi superior em linhas gerais durante a partida. Mereceu o resultado, enfim. E é claro que nesse momento de temporada, a gente iniciando o trabalho e sabe que faz parte dessa primeira etapa, é um crescimento que vai ter natural, e a partir do momento que você precisa no jogo dar um algo a mais e buscar uma situação adversa, é o momento que você ainda não está nesse momento físico para conseguir sobrepor o adversário nesse quesito, aliado a outros detalhes, enfim, que a gente vai abordando. Mas algumas ausências, enfim, vai tirando essa melhor condição de buscar, nesse momento de necessidade do jogo, ter um algo a mais, ter opções a mais, enfim, faz parte. Não é isso, o adversário jogou bem, mereceu, e nós estamos numa etapa de início de trabalho e sabemos que vão crescer ao longo da competição. O Cássio fez uma grande partida, é verdade, e nos manteve vivos no jogo, o jogo todo, até na parte final tivemos uma outra oportunidade que poderíamos ter buscado empate, mesmo com uma superioridade do adversário ao longo do jogo como um todo, mas não nos preocupa, sabemos que é uma etapa agora de início ainda de crescimento que a equipe vai ter naturalmente com a entrada de outros atletas no grupo para nos fortalecer para a sequência. Bem verdade é que Fernando Lázaro não tinha muitos jogadores à disposição, o Corinthians ainda está montando o elenco, está se preparando. Capelanes, eu começo por você. Vamos lá. Vamos analisar o trabalho de Fernando Lázaro. Já dá para analisar pela primeira partida? Sabe aquela história que a primeira impressão é que fica? Calma. Mas não é o caso do Lázaro. Ah, tá. Calma, não é o caso. Morde e assopra, mas não é o caso do Lázaro. O negócio é o seguinte, gente. Eu vou explicar. Calma, Sua Negrão. O primeira negócio é o impressão seguinte, do ano, gente. só Vamos pra lá. te falar, sua primeira impressão do ano não tá legal. Mas é que fica, né? E já estava desde antes. Tudo bem. Gente, vamos lá. Quais são as 3 principais frases de início de temporada? Vamos trabalhar com quem está assistindo o Jogo Aberto aqui. Time em formação, estamos longe da melhor condição física e o time ainda não está entrosado. São as 3 desculpas que muitos dirigentes e treinadores e jogadores utilizam no começo de temporada para dar uma tampada nos péssimos resultados iniciais, correto? Você começou bem. Correto. Até aí, beleza. É o caso do Corinthians? Eu acho que não. Justamente pelo que você falou, Calica. Muitos jogadores titulares não atuaram, principalmente o Yuri Alberto. Gente, é um abismo técnico, físico, de qualidade. Quando o Yuri Alberto não joga, você tem, infelizmente, o Júnior Moraes. Ou até mesmo o Romero, que não pôde jogar também ainda porque não está regularizado, mas nos próximos dias deve ficar.
Eu acho que se dá pra gente pelo menos começar a analisar e, entre aspas, cobrar o início de temporada corintiano, é ver a parte estrutural, organizacional do time do Corinthians. Ontem foi uma bagunça. Ontem você estava percebendo, quem assistiu a partida, um time totalmente perdido em campo. Aí a gente ouve, né? Nota oficial de assessoria do Clube X, YZ. Não, fulano se reapresentou, tá treinando bem, o time tá com um trabalho maravilhoso, o clima melhorou. Aí você vai ver o primeiro teste do Corinthians da temporada contra um bom time, sim, méritos do Bragantino. Se não fosse o Cássio, o Corinthians poderia ter passado o seu primeiro vexame na temporada, ter tomado 3-4. A sorte que tem um Cássio que cada vez melhora, cada dia que passa, e evitou que seria uns 2, 3, 4-0 para o Bragantino. Em suma, dá para cobrar o Lázaro? Eu não vou cobrar nos 5, 6, 7 primeiros jogos da temporada. Mas que o time precisa mostrar pelo menos o mínimo de organização no campo de jogo que não mostrou ontem, precisa, Kalinka. Agora, você, Renato Augusto, você falou do Yuri Alberto, o Júnior Moraes entrou, uma expectativa enorme, né? 150 dias depois, estava se preparando para entrar, para a torcida de fato ver o que ele estava trabalhando. Não deu certo. O Romero, tem Matheus Bidu, o Paulinho, tem o Adson também. Todos esses jogadores não estavam à disposição do técnico. Agora, teve jogador que estava à disposição, tem jogador que atuou, não conseguiu balançar as redes, mas está defendendo o técnico. Como, por exemplo, o Roger Guedes. Inclusive, se a gente estiver já na agulha, acho que a gente pode até ouvir ele, depois a gente volta aqui para discutir, porque eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. O Roger Guedes, obviamente, não tinha um bom relacionamento com o último técnico, né? Mas nesse agora tá apostando no Lázaro, sim. Por enquanto, o clima tá bom. Vamos ouvir? Pressão, acho que no meu ponto de vista, por ser estreia, acho que é desnecessário. Portanto, que ano passado, quando o Vitor Pereira estava aqui, a gente perdeu também, talvez não teve essa pressão. Então, acho que por ser o Fernando pode ter uma pressão maior. É o que... Aí não é para mim essa pergunta, né? Mas é o que a gente falou, a gente vai dar o nosso melhor pelo Fernando, que é um cara sensacional, trabalho muito bom. Eu posso falar, porque no dia a dia, um dia a dia muito leve, diferente do que era o ano passado. Não precisa esconder isso de ninguém. Então estamos muito felizes e a gente quer dar a volta por cima já na quarta-feira. Marcos Assunção, primeira derrota de Fernando Lázaro à frente do Corinthians, antes não como técnico oficial, né? Foram 6 vitórias e um empate. E tá aí, Guedes está fechado com ele. A declaração foi de que o ambiente era ruim com o antigo treinador, né? Que, ok, os jogadores estão fechados, mas depois do que a gente viu ontem, tá certo que é a primeira partida do campeonato, dificuldade, as pernas ainda pesam, mas pesa para os dois lados, né? A gente viu um Bragantino Red Bull muito bom, foi o que o Capelães falou. Era para ser uns 3 ou 4 para o Bragantino, se não fosse o Cássio. Então, ou seja, muitas vezes quando não dá na técnica, que estamos mal, que tem essa ausência de grandes jogadores e muitos estão de fora, mas pelo menos correr um pouquinho mais. E foi uma coisa que a gente não viu no Corinthians ontem. É melhor ter um ambiente ruim, mas vencer, ou um ambiente bom e ficar no mais ou menos? É bom ter os dois, né? É bom os dois. Ô, Juvena, vamos continuar falando aqui do Corinthians, porque o primeiro chute a gol do Corinthians, gente, aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. Alguma coisa está errada. Não, tá errada. Kalinka, eu acho que parte dessa... Eu ia falar desespero, mas não é desespero. Desse incômodo... Ansiedade. Dessa ansiedade, desse incômodo dos corintianos, principalmente em redes sociais, assim, já, nossa, jogou muito mal. Passa muito pelo começo de ano que foi turbulento pro Corinthians, como não foi para vários clubes. No caso, essa transferência do Vitor Pereira pro Flamengo, que daí já gerou uma questão gigantesca, assim, de, nossa, ele traiu o Corinthians. Então tem um pouco essa questão de que a paciência do corintiano já começa no ano um pouco mais baixa. Calma, para mim é calma, não tem muito o que discutir. O Corinthians estava desfalcado, é um Corinthians que promete durante a temporada com um ambiente bom, com jogadores fechados com o treinador. Não tem o que a gente tirar de conclusão na primeira partida. Eu concordo com você que não pode ser dado como desculpa assim, esses argumentos, só que querendo ou não, é uma desculpa. Eles tiveram 2 meses aí para se preparar, para pelo menos entregar um pouco. O que a Kalinka falou, você dá a primeira finalização com 40 minutos do primeiro tempo contra um time que é bom, jogo. Mas também não é tudo isso, Bragantino. É o primeiro jogo, joga assim. É o primeiro jogo, mas não consegue entregar nada. Você não vê nada, nem organização tática do time. Mas joga sem o principal articulador, que é o Renato Augusto, e joga sem o 9, que é o Yuri Alberto. É um time em formação ainda. Os caras, isso aí pra mim é mó muleta. Capela. Time em formação é a mesma base da temporada passada. Eu acabei de inventar essa frase. Acabei de inventar. Lá vem. A base da temporada
temporada tem uma passada. frase que eu acabei de inventar. Treino é treino, jogo é jogo, cara. Tá enchendo o saco. Mas treino é treino, jogo é jogo. Mas esse é o discurso de quem acostumou a ficar sem título durante muito tempo, entendeu? Lógico que Treino é não. treino, jogo é jogo. Porque aí, então não vamos cobrar. Então assim, foi bom o desempenho do Corinthians ontem? Não foi. Foi horroroso o desempenho do Corinthians. Mas dá pra melhorar? Claro que dá. Com os jogadores que vão voltar? Claro que dá. Mas você não vê nem organização do campo de jogo. Os caras perdidos ontem, Não, gente. mas falar que no treino é uma coisa assim, a desculpa de que, nossa, estão treinando bem, isso, aquilo, não estão na principal forma física e no jogo é outra coisa, é diferente, cara. A intensidade é muito diferente. Vou pegar dos aqui dois. uma frase também que não é nova, mas muita gente fala que campeonato estadual é laboratório. É pra testar, é pra se organizar. Chico, você concorda? Depende do time, né? Corinthians. Não. Pro Palmeiras isso vale, pro São Paulo Não, não, acho que nenhum- pro Santos nenhum time tirou, não. Eu acho Chico. que pro Palmeiras tem outras aspirações. O quê? Eu acho natural o Palmeiras usar o Paulista como laboratório. O Corinthians já começa, como disse o Juvena, pressionado pelo ano passado. E não ganha o Paulistão desde 2019. Pro Corinthians seria importante esse título. E pro Lázaro especialmente. Agora, o que o Capelanes falou, o que me chama a atenção ontem, que me chamou a atenção, uma das coisas, é que o Bragantino sobrou fisicamente. E aí, quando a gente fala, tem outra máxima, outra frase clássica, clichê de começo de temporada. Os times do interior se preparam antes do que os grandes. Verdade. Então eles chegam melhor preparados. O começo sempre é difícil. O Bragantino é de Série A e teve o mesmo calendário que o Corinthians. E teve o mesmo tempo de preparação que o Corinthians. E aí você vê o Bragantino ontem sobrando fisicamente, ganhando todas as disputas, chegando na frente, e o Corinthians com aquele freio de mão puxado, né? E isso, pra mim, foi gritante. E isso tá errado. Vou trazer aqui uma informação, isso aqui é do Campeonato Carioca, mas o Fernando Diniz, ele passa uma cadernetinha ali, ele passa algumas coisas que os jogadores precisam cumprir durante as férias, tanto na dieta como na parte física. Voltou e venceu. Se isso tem a ver ou não, eu não sei. O Capela tá me olhando aqui. Resenha Se morta, isso né? funciona ou não. Isso aí é resenha morta. E aí? Ah, não dá. Mas é que ele é Assunção, contra o a gente jogou Diniz. bola, Né? Assunção. É que ele é contra o Diniz. Aí você usou o exemplo errado. Assunção, a gente jogou bola, né, velho? Férias é férias, Férias né? é férias, né, velho? Me acha. Para, né? A gente tá percebendo. As férias né, é uma coisa pra Não, relaxar. é que o que mais assusta é que o Capela nem férias tirou. Foi uma temporada no Catar, né? É verdade. E voltei mais gordo se estivesse de férias. Só para finalizar essa coisa do Corinthians, tantos desfalques que o Corinthians teve já nesse início, né? O Fausto Vera saiu no primeiro tempo com um tornozelo direito, saiu na botinha, inclusive, ali no ortopédico, né? Ou seja, a gente vai ter que avaliar isso daqui para frente. Capela tá fazendo assim, vai fazer falta, Capela. Nossa, eu assim... Já fez no jogo, né? Que Sem o Cantillo dúvida, entrou sem e... dúvida. É bom Mas, jogador, tirou, né? mas o Cantillo, ele não é o primeiro volante, né? Você vê que depois que o Fausto saiu, foi onde abriu o meio-campo e é onde o Bragantino jogou e jogou muito. Se serve de tranquilidade... É o Fausto. Ah, o Fausto, entendi. Eu falei, Nossa por quê, senhora, né? vamos lá, Demorou, bom dia, né? Capelani. Bom dia, Capelani. Bom dia. Segunda. Só que se a gente for aqui trazer uma tranquilidade pro torcedor corintiano, sorte / competência, é que o Corinthians tem boas peças para essa reposição, como, por exemplo, o Paulinho. Paulinho pode se encaixar Mês muito que bem vem. com a ausência do Fausto Vera. Só Mês que vem é bem verdade, mas vamos supor... Nossa, bater, não tem nem madeira aqui para bater, vai. Vamos supor que o Fausto Vera, ele fique aí, sei lá, 3 meses, problema no ligamento, vai perder uma parte da temporada. Você tem já virando o próximo mês um Paulinho já praticamente recuperado Mas o bem Paulinho não fisicamente. faz o primeiro volante, hein? Pra ser primeiro homem? Paulinho já não faz o o Fausto primeiro Vera nem volante. joga como primeiro. É do Queiroz, Fausto Vera e o Maicon. O Paulinho jogaria mais como segundo, mais até como quem garoto. seria o primeiro? Eu acho que o Fausto joga à frente da defesa. E aí Exatamente, ele isso. intercala Mas com o ele faz o Maicon. pêndulo com o do Queiroz, né? Du. O Du fica mais. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.